Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Portal do Gremista, hoje para falar sobre uma semelhança minimamente curiosa, Filipão e Guardiola. Tem alguma coisa a ver? Pode parecer de certa forma absurdo comparar dois treinadores com estilo de jogo tão diferente, mas existe uma semelhança entre os dois que o Grêmio tem evidenciado na temporada e é isso que a gente vai falar nesse vídeo depois da vinheta. Bom, como a gente já citou antes, né, são dois treinadores completamente diferentes, né, cada um com a sua história, né, o Filipão campeão do mundo, o Guardiola campeão de Champions League, é o técnico do momento, né, o Guardiola vem nessa nova escola do futebol, são inclusive duas escolas muito diferentes, né, a escola do Filipão e a escola do Guardiola, o Filipão com algo muito mais trazido do futebol brasileiro, o Guardiola bebendo muito da fonte do Johan Cruyff, né, que foi quem o formou no Barcelona como jogador, né, membro da Laranja Mecânica, daquele time de 1970 e 74 da Holanda. O Guardiola pega muita coisa daquela equipe para montar os seus elencos e eles de fato vêm, né, realmente de origens diferentes. Não tem muito a ver em questão da proposta de jogo, isso realmente eles são muito diferentes. Mas existe um ponto específico que o Grêmio desse ano, né, o Grêmio de 2021, vem mostrando e que os dois têm bastante em comum. Guardiola vem influenciando indiretamente em uma ação específica desse time do Grêmio que envolve diretamente o Rafinha. Para a gente contextualizar essa parte, o Rafinha é um jogador que teve, né, a sua carreira construída toda na Europa, né, com grande destaque, saiu muito novo do Curitiba, acabou tendo passagens boas pelo Genoa, também, né, o Genoa da Itália, também pelo Schalke, já na Alemanha, antes de chegar ao Bayern e fazer a sua passagem histórica, né, e muito longa por lá. Ele chegou, né, como lateral direito de origem, né, tanto no Curitiba quanto no Genoa, também no Schalke, e chegou no Bayern como um lateral direito, mas algumas situações ali acabaram fazendo com que ele sofresse uma alteração de posicionamento, e isso aconteceu justamente após a saída do Guardiola do Barcelona, né, daquele time histórico que ele constrói no Barcelona, para assumir o Bayern, né? Havia ali muitas dúvidas de como seria o Guardiola fora do Barcelona, né? E ele acabou pegando um time que tinha como destaque o Philipp Lahm, né? Um dos grandes destaques daquele time era o Philipp Lahm, lateral direito alemão, e ele era o titular da posição, né? O grande titular da posição. O que acontece então? O Rafinha acaba perdendo espaço, né, em algumas situações, mas por outro lado, né, o Lahm acabava atuando no meio em algumas situações de jogo, com isso o Rafinha ia para a lateral direita, mas ele passou a atuar também, e isso com o Guardiola, né, mesmo o Rafinha já estando no Bayern há bastante tempo, o Rafinha acabou começando a atuar com o Guardiola também pela lateral esquerda, né, quando o Lahm fazia a lateral direita, e também depois do surgimento, né, da ascensão do Joshua Kimmich, que é o jogador titular do Bayern hoje, né, surgiu a época que o Rafinha estava lá, na lateral direita, hoje ele atua no meio. Então Rafinha se manteve por um tempo, mesmo após a saída do Guardiola, atuando pela lateral esquerda, e é uma função que ele vem praticando no Grêmio, né? Uma função que ele começou a exercer com o Guardiola por conta de uma leitura de jogo do Guardiola, de entender que o Rafinha poderia fazer essa função pelo lado esquerdo. A partir daí, a partir dessa leitura do Guardiola e da sua comissão técnica, o Rafinha passa a fazer essa função e segue, né, repetindo esse aspecto mesmo após a saída do treinador catalão lá do Bayern. Depois disso, ele acaba voltando ao futebol brasileiro, né, voltando ao Flamengo, não exerceu essa função, jogou somente como lateral direito, assim como no Olympiacos, e ele volta ao futebol brasileiro, né, para atuar no Grêmio, e ele volta como um lateral direito, chegou para ser o lateral direito, o titular da posição. O que acontece então? O surgimento do Wanderson, né? Falamos constantemente sobre o Wanderson, aqui no portal já temos um conteúdo também sobre o Wanderson, e aí o Wanderson acaba ganhando a posição do Rafinha até de uma forma inesperada, né? Muita gente não esperava que o Wanderson fosse assumir essa condição de titular com a facilidade que acabou acontecendo, e principalmente com o Filipão. O Filipão, então, entende que Wanderson e Rafinha são as melhores peças que ele tem
para essa posição, para a posição de lateral, né? Com isso ele pega e bebe dessa mesma água do Guardiola, né? Dessa ideia inicial que surgiu com o Guardiola e traz, né? Puxa o Rafinha para a lateral esquerda. Então é uma ideia que o Filipão tem de jogo pro Grêmio específica que surge, né, com o Guardiola, uma ideia inicial do Guardiola que o Filipão replica nesse Grêmio de hoje e que vem dando certo, né? Em alguns aspectos, né, o Rafinha vem se dando bem nessa posição, vem fazendo uma dupla muito interessante ele com o Ferreira, funcionou muito bem, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, que o Grêmio quebra, né, o jejum incômodo, com uma belíssima vitória no Maracanã, controlando muito bem o jogo, com uma excelente atuação do Rafinha, né? Ele faz muito bem essa dupla com o Ferreira, os dois vêm adquirindo um entrosamento e a partir disso que ele vem desenvolvendo essa função, né? Repetindo essa função no Grêmio, né? Uma função que ele ainda não tinha feito depois de ter saído do Bayern, né? Alguns anos já depois de ter saído do Bayern, uma função que, né, como a gente citou, originalmente criada, né, exercida com o Guardiola no comando, e o Filipão vem pegando isso e replicando nesse Grêmio. Então o Guardiola deixou uma sementinha lá no ano de 2015, né, quando ele pega e faz essa alteração com o Rafinha para que ele tenha, né, esse hábito e se dê muito bem hoje no Grêmio, dê essa opção ao Filipão de ter, né, essa influência, essa possibilidade de atuar tanto pela lateral direita, dando, né, condição de jogo, fazendo a profundidade de campo, e também pela lateral esquerda, dando espaço ao Wanderson, né, para o Wanderson crescer. Então isso é muito positivo para o Grêmio, né, um jogador que faz essa função, chegou para ser titular da lateral direita, mas pode muito bem atuar pela lateral esquerda sem muitos problemas. E aí, já deixa o seu comentário aqui. Tá gostando do Rafinha pela lateral esquerda? Sabia dessa curiosidade? Deixa o seu comentário. Se inscreve aqui no Portal do Gremista, né? Tem nosso clube de membros também já está ativo. Deixa o seu like e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que sai aqui no Portal do Gremista. Todas as notícias, todas as informações que você precisa saber sobre o Grêmio estão aqui. Valeu e até a próxima.